inclusive que eu durma como um justo. Eles me querem ocupada e distraída, e não lhes importa como. Pois, com minha atenção errada e minha tolice grave, eu poderia atrapalhar o que se está fazendo através de mim. Para quem não quer escrever sobre a miscigenação no Brasil, sobre a confluência das várias raças, das várias etnias, para quem não quer escrever sobre a tecnologia, eis aqui. Uma sociedade e o seu glamour, a sociedade e a sua máscara, a sociedade e o seu status, a sociedade e o seu rótulo. Também é possível dissertar muito sobre isso, sobre aquilo que nós entendemos como padrão. Qual é o padrão? O padrão é ser assim, o padrão é ser assado. E daí, é claro, as pessoas seguem isso como padrão. Tudo vira moda, tudo é próprio de alguns poucos, que determinam e que todos seguem e deixam a banda passar. Também é uma temática interessante. Eis para você a Universidade Federal de Santa Catarina, mostrando, apontando encaminhamentos diversos. 3 temas, 3 propostas de texto para que você escolha uma dentre elas e possa escrever a sua dissertação. Colocando um título, sim, preocupando-se com o cumprimento de linhas, sendo original, sendo criativo e bastante argumentativo, pois é isso que nos interessa. Muito bem, se já estivemos no ABC, em Santo André, em São Bernardo do Campo, em São Caetano, se acabamos de sair de Florianópolis, saudade das lindas praias esverdeadas, agora vamos para o Paraná. E no Paraná, o nosso encontro dar-se-á com a primeira Universidade Tecnológica Federal do Brasil, a UTFPR. Então vejamos qual é a proposta da UTFPR. O TFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a primeira desse bom país com várias necessidades de universidades tecnológicas. A UTFPR se espalha por todo o Paraná, são praticamente 12 campos espalhados pelo Paraná, trazendo vários cursos, não só da área de tecnologias, mas a UTFPR agora já mostra um outro caminho. Letras existe na UTFPR, assim como educação física, assim como a própria química e outros cursos que devem se avizinhar. Em 2009 há uma promessa maravilhosa da UTFPR com arquitetura, ou desenho arquitetônico, arquitetura e urbanismo. Pois é com base em tudo isso que as propostas da UTFPR são muito boas também. E é claro, elas apontam para nós 1, 2 ou às vezes 3 temáticas, 3 propostas para que escolhamos uma também. É claro, em certos concursos, como a UTFPR faz o seu vestibular na metade do ano, chamado concurso de inverno e o concurso de verão, em algumas situações você pode ter 2 como imposição, mas são 2 curtas. No caso de uma, é uma mais longa. Então vejamos qual é a primeira situação. Cá para nós, quer uma dica? Trabalha com publicidade. Então tem muito a ver. Olhemos o texto. Leia os fragmentos de textos dados e posicione-se em relação ao uso da figura feminina na publicidade. Elabore uma redação entre 10 e 13 linhas, utilizando-se da norma culta. Atribua um título à sua redação. A cerveja e o assassinato do feminino. Há muitas formas de se assassinar uma mulher. Revólveres, facas, espancamentos, cárcere privado, torturas contínuas. Mesmo com um ativismo feminista que tem pautado a violência contra as mulheres como uma das piores mazelas nacionais, a estrutura hierarquizada das relações entre os gêneros resiste, revelando-nos que há múltiplas fontes que alimentam o ódio ao feminino. Como não ficar estarrecida com a reiterada violência contra as mulheres nos comerciais de cerveja? Com raras exceções, a estrutura dos comerciais não muda. A mulher quase desnuda, a cerveja gelada e o homem ávido de sede. As campanhas são direcionadas para o homem, aquele que pode comprar. Não se trata de negar a mulher consumível, coisificada pela mulher consumidora, mas de apontar os limites de uma estrutura de comercial que peca inclusive em termos mercadológicos. Tal qual o assassino que matou sua esposa acreditando que sua masculinidade está ligada necessariamente à subordinação feminina, a cada gole de mulher,
o homem sente-se como em um ritual mais homem. Conforme ele a engole, ela desaparece de cena para surgir a imagem de um homem satisfeito, feliz. Afinal, matou sua sede. É um massacre simbólico ao feminino. É uma violência que alimenta e se alimenta da violência presente no cotidiano contra as mulheres. Berenice Bento, socióloga da Universidade de Brasília, Folha de São Paulo, 4 de janeiro de 2007. É o uso da figura feminina na publicidade, o uso da mulher na publicidade. Essa é a temática, essa é a tônica, é a publicidade sim, mas o papel que a mulher exerce na publicidade propriamente dita. Interessante, é um texto curto, 10 a 13 linhas. Em outros momentos vimos textos bem longos, chegando às 30 linhas, agora 10 a 13. Como eu me comporto em um texto mais curto? Usando menos parágrafos, é lógico. 2 parágrafos parecem ser interessantes, aí com muito exagero, 3 parágrafos, mas isso com exagero. Mais do que isso, nem pensar, senão o seu texto corre o enorme risco de ficar perdido em um excesso de parágrafos, parecendo um poemão. Você coloca um parágrafo, um verso, um parágrafo, esqueça. Então 2 ou 3 um número bonito, 2 interessantes para isso. Um só, Amarlos? Não, não faça. 10 a 13, é um exagero, período longo demais. Mas a figura feminina na publicidade. É claro que a professora Berenice coloca em seu texto, com propriedade, na visão dela, é lógico, a discriminação que a mulher sofre nas propagandas de cerveja. Na visão da educadora, a mulher é utilizada. Assim como o homem bebe a cerveja, o homem bebe a mulher. São ambas produtos consumíveis. E quando ele não as quer mais, ou quando já as consumiu, joga fora. É uma visão que sempre deixará a mulher num plano secundário, num plano inferiorizado e num plano de submissão. Então, tudo isso aparece com um viés muito crítico. Se o seu texto for um texto que critique, uma dissertação que aponte para isso, necessariamente, entre aspas, é hora de bater. Bater no quê? Nessa publicidade que quer vender às custas da beleza feminina, mostrando que entre a cerveja e a mulher há pouca diferença. Na verdade, para muitos, a cerveja é melhor. Estranho pensamento, né? Mas muitas vezes permeia. Não é o nosso, por favor, não fique jogando alguma coisa na tela agora, não é o nosso. Estamos apenas retransmitindo, pontuando algumas observações. Então esse é um primeiro momento. Vamos a uma segunda situação, agora um pouco mais legal, vinda, por exemplo, de um organismo do governo. Ministra quer dialogar com fábricas de cerveja para mudar a publicidade. A ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilceia Freire, aplaude o artigo publicado ontem na Folha de São Paulo pela socióloga da Universidade de Brasília, Berenice Bento, com críticas certeiras contra a exploração da figura feminina em propagandas de cerveja. Nilceia Freire: quando nós discutimos a violência, nós não nos preocupamos em olhar as matrizes que formam a violência. Essa questão das campanhas das cervejarias tem sido reiteradamente criticada pelas mulheres. Nós já entramos, com relação a outras propagandas, com representações no CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Mas é preciso que a sociedade se manifeste, como está se manifestando a Berenice, e nós só temos a aplaudir. NF. No final de 2005, Rita Lee fez um artigo que circulou na internet e tem um trecho muito bonito que tem muito a ver com esse tema. Para começar, queremos pregar o respeito ao corpo da mulher. Respeito às suas pernas, que têm varizes porque carregam latas d'água e trouxas de roupa. Respeito aos seus seios, que perderam a firmeza porque amamentaram seus filhos ao longo dos anos. Respeito ao seu dorso, que engrossou porque elas carregam o país nas costas. E terminava com 2 trechinhos de uma música. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é só bunda. Ficou claro, então, para você que a crítica, a defesa das mulheres, a luta feminista é a tônica geral. Marlos, eu quero ir contra tudo isso e dizer que as cervejas estão certas mesmo e que tudo que é loira e é gelada é boa. É o seu pensamento, é a sua escrita. Cuidado, você pode correr o risco de se mostrar extremamente preconceituoso ou preconceituosa em defesa de uma publicidade que, se não é ruim para alguns,
é minimamente discutível para a maioria. Então, cuidado.